Fala galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucas Mendes e hoje eu tô aqui com um super convidado para falar de um tema que vocês ficam pedindo no nosso canal: como é que faz para ser dentista aqui nos Estados Unidos. E para responder isso, eu trouxe o Dr. Neves, Dr. Murilo Neves, que tá finalizando o processo dele de validação do diploma. E ele está sendo meu mentor nessa parte de validação do diploma aqui nos Estados Unidos, me ajudando com os exames das provas, os task lists que tem que fazer. E a gente vai conversar um pouquinho com ele depois da vinheta. E aí, Murilo, você está aqui nos Estados Unidos, conta um pouco da sua história, como é que foi, rapidinho para o pessoal te conhecer, da onde que você é do Brasil. Para começar, eu tenho 37 anos, faço 38 anos agora, em 29 de outubro. E sou de Belém, do Pará, do norte do Brasil. Levei a minha carreira em Belém, fiz a faculdade, fiz especialização em ortodontia, fiz mestrado voltado para ortodontia também. E decidi, depois, durante a fase final do meu mestrado, pensar em revalidar a odontologia nos Estados Unidos. Só que não sabia o que significava revalidar a odontologia nos Estados Unidos. Você não sabia nada como é que era? Não sabia como nada, todo era mundo algo que tá ali agora, tipo, quero ir para os Estados Unidos, vai dar um Google na coisa. Exatamente. Tinha uma noção mais ou menos do que era viver aqui, por ter feito intercâmbio há 20 anos atrás como adolescente, na época de high school, que seria o ensino médio no Brasil. Mas eu tinha a pretensão de fato de voltar em um momento curto durante a minha faculdade. Foi que de fato despertou um pouco o interesse, mas como eu disse, não sabia nada a respeito. E comecei a frequentar os congressos de ortodontia da AAO, da American Association of Orthodontists. E aí acaba despertando a vontade de vir, né? Desperta mais interesse, a gente começa a conviver e ver a realidade de como é que é a situação de um americano, principalmente de um dentista. Infelizmente, comparado com a do Brasil, a gente vê uma certa diferença. Isso estimula... Discrepância bem grande, né? De fato, uma discrepância grande. Isso estimula a gente a buscar algo nesse sentido, de revalidar, enfim. Passei a procurar muito blog na internet que não achava. Achei, salvo engano, um blog de um dentista que revalidou no Canadá. E eu perdidamente não sabia se queria Canadá ou Estados Unidos. Eu queria que fosse mais fácil, essa que é a verdade. De fato, não existe o mais fácil. Existe o que é possível. E se você seguir o seu objetivo, o seu sonho, você consegue. Se você tivesse um checklist, tá? Do que precisa ter. Eu sou dentista no Brasil, eu tenho um checklist para eu me tornar um dentista aqui nos Estados Unidos. O que eu preciso? O primeiro passo é você, obviamente, decidir ter essa mudança de vida, que é uma mudança grande, com muitas incertezas, mas com o objetivo principal, uma certa solidez. Acho que o passo inicial é você ter uma carreira no Brasil que você, de certa forma, consolidou o seu currículo, conta muito para a sua aceitação em uma universidade. Dando parênteses já dos passos, um dos passos principais é você ter que cursar geralmente de 2 a 3 anos da universidade nos Estados Unidos. Para você ter uma noção, são 50 e tantas, ou eu não sei o número redondo, mas são aproximadamente 50 a 60 universidades de odontologia no país inteiro. Então tem que fazer 2 anos de curso. Possivelmente fazer 2 anos de curso. Mas para entrar na faculdade é igual no Brasil, que você vai se matricula, não? Não, e aí que são teoricamente os passos. Você tem um currículo que você formou no Brasil, e aí você vai ter que naturalmente ter uma prova de inglês. Geralmente a prova é o TOEFL. Na verdade é o TOEFL, é o Canadá que pede uma prova diferente. Algumas universidades vão pedir uma nota mínima para esse TOEFL, para você poder estar compatível com a universidade. E antes de aplicar para a universidade, você tem que passar nas provas do National Board Dental Exam, que são as provas do board americano, que atualmente são 2 etapas e irá mudar para uma etapa apenas. Essas 2 provas irão migrar para uma etapa apenas, salvo engano, a partir de 2019, apenas 2020, desculpa. Eu vi agosto de 2020. Exato. Você, com o seu currículo que você montou no Brasil ao longo de sua carreira, ou você recém-formado mesmo, com seu currículo fresco, seu currículo de recém-graduado, somado com o seu TOEFL, somado com seus boards, seja parte 1 e parte 2 atualmente, ou ano que vem apenas um único board, juntando tudo isso, você teoricamente é capaz, é elegível a aplicar para uma universidade americana. Tá, então vamos lá. São diploma de dentista brasileiro. Exato. Não é? TOEFL exam.
Exato. National Board parte 1, de preferência parte 2 também. Exato. Isso é o mínimo para você conseguir aplicar para entrar numa faculdade aqui. Existe um passo inicial que eu não mencionei, que seria a tradução, obviamente, dos seus documentos. E você vai enviar seus documentos para um órgão semelhante ao MEC, vamos dizer assim. A tradução do diploma. A tradução do seu diploma, de seu português para inglês. Exato. E do seu histórico escolar, do seu ensino superior apenas, tá? E hoje tem 2 sites só que fazem essa validação do score, né? Tem o WES e tem o SE, que depois a gente pode entrar em detalhes se for necessário. Existe um terceiro órgão que algumas universidades exigem, a minha universidade exigiu, mas foi após a minha aprovação, mas não é o mérito da questão agora. Com isso, daí dá para aplicar para as faculdades para poder cursar os 2 anos. Com isso dá para aplicar para exercer os 2 anos. Algumas universidades estão passando a exigir um terceiro exame, que seria o ADAT. É um exame, tem o DAT e tem o ADAT, que seria um exame que o aluno americano, depois que sai do ensino médio, ele vai para o college. College são 4 anos, é como se fosse uma pré-universidade. Quando ele estiver no momento de saída do college, ele faz essa prova desse ADAT, ou DAT, enfim. Que é tipo um Enem, digamos assim. Vai, tipo um Enem, Enem. Com esse Enem dele, ele vai aplicar para a universidade de odontologia. No caso do americano, ele não vai ter board 1 nem board 2. Isso é exigido para o internacional, porque nós somos dentistas nos nossos países. Então eles querem que a gente já faça previamente o board, algo que o americano já só faz ao longo do curso de odontologia de fato. Só que algumas universidades estão passando a exigir esse exame. Cada vez está ficando mais difícil. Eles estão afunilando mais, a procura está cada vez maior, a concorrência está cada vez maior. A média são de 1.000 a 1.500 aplicantes por universidade. Cada universidade vai ter um número de vagas diferente também. O exemplo lá de você que está na de Los Angeles, que é a USC. Exato. A USC são 34 vagas para alunos internacionais. Isso, o último ano foram 1.500 aplicantes. Existem faculdades com menos vagas, por exemplo, a Universidade do Texas, que variam de 6 a 12 vagas, dependendo do ano. Até, salvo engano, a nova Southeastern University, que fica em Fort Lauderdale, na Flórida, acho que são 3 vagas ou 4 vagas. Mas tem faculdade que tem 80 vagas, por exemplo, Boston. Essa vaga não é a vaga de odonto, é uma vaga especial para quem está validando diploma, revalidando a diploma. Exato. Né? Cada faculdade tem uma denominação diferente para o nome do curso. Mas geralmente eles chamam de International Program ou Advanced International Program ou algo do tipo. Dessas 50 e tantas universidades que existem no país, de 20 e tantas a 30 universidades têm esse programa internacional. Baseado nos seus documentos, no que você tem em mãos, você pode selecionar quais universidades você aplica. Vamos supor, eu comecei, tá? Passei no TOEFL com o score mínimo para a universidade. Peguei o diploma, mandei para esses sites para fazer a tradução, né? E o processo de validação do score. Apliquei para o NBDE parte 1, passei. Apliquei para o NBDE parte 2, passei. Me inscrevi numa universidade, fui aprovado, matriculei, cursei os 2 anos. Aí eu vou no CRO americano e pego meu certificado, meu CRO, e posso trabalhar ou não? Ainda não? Não, depois que você foi aceito na universidade, você já deu um grande passo, obviamente, no seu processo. Que é o muro maior, né? Na verdade, eu sinto que cada etapa tem a sua dificuldade. Então não existe etapa fácil, mas não existe etapa impossível. Essa que é a verdade. Eu sou sênior, eu sou o último ano da universidade. Então me formo em maio, nós estamos em julho de 2019 e me formo em maio de 2020. Antes da minha formatura, eu sou obrigado a fazer o Regional Board, que existem basicamente 2 boards regionais, uma comparação em relação ao Brasil, como se fosse a prova da ordem dos advogados, que você só pode exercer, só pode advogar se você tiver a prova da ordem, se você passa na prova da ordem. E aqui é a mesma coisa, existe o RAB, que é o exame que cobre geralmente estados da região oeste dos Estados Unidos, e o ADEX, que cobre alguns estados a mais, mas geralmente voltados para a região leste dos Estados Unidos. Baseado onde você vai trabalhar, você pode prestar as 2 provas. São provas que envolvem paciente. E aí o paciente está lá e você faz, ou você tem que levar o paciente? Você tem que adquirir o paciente, a faculdade orienta você quanto a isso. É algo que é comum e é algo que teoricamente 99% das pessoas passam. É uma etapa que é trabalhosa, é difícil, mas você vai passar, naturalmente, porque você se formou numa universidade que não vai deixar você... Não vai deixar na mão, né? Não vai deixar na mão, e você não vai se formar sem ter a capacidade
não passar numa prova dessa, por exemplo. E aí sim, terminou o REBS ou ADEX, você vai aplicar para o estado que você vai trabalhar. Alguns estados são mais simples, alguns outros estados pedem uma prova simples, inclusive, uma prova teórica, de legislação, de ética ou algo do tipo. E com isso sim você vai poder tirar a licença do estado. Mas o tempo médio entre você começar o curso, se formar e ter a licença em mãos, um curso que tenha 24 meses de duração, 26, 27 meses você está apto a trabalhar no seu estado que você escolheu. Você tem a licença de dentista. Exatamente. Certo? E aí entra um outro fator que eu já comentei aqui, que é a questão, você pode ser dentista, mas nos Estados Unidos tem que ter a permissão de trabalho. É um outro aspecto. É algo paralelo que você tem a seguir. A odontologia, por ser uma profissão muito, de certa forma, carente nos Estados Unidos, e de ser uma profissão muito qualificada, obviamente, você tem uma certa facilidade, inclusive, para o aspecto legal migratório. Obviamente, o advogado é a pessoa adequada a você orientar, né? Mas a grosso modo, o dentista que se forma nos Estados Unidos é estrangeiro. Durante a faculdade mesmo você já recebe propostas de emprego, e algumas propostas dessas eles já te oferecem para ser o seu sponsor do seu visto de trabalho ou green card, talvez. Eu segui um caminho diferente do que você fez. Eu primeiro foquei no green card, e que tá para chegar, que você sabe, e você focou em entrar na faculdade. Certo. Né? E agora que você tá correndo atrás da parte do green card. Exato. Correto? Nesse aspecto, qual a vantagem de ter o green card antes do seu ponto de vista e fazer o processo com o green card? A vantagem é o contrário, de primeiro já entrar na faculdade, já tá lá, o que você acha que é vantajoso pro pessoal pensar, né? Eu vou correr atrás do green card primeiro ou correr atrás de validar o diploma primeiro? Um detalhe importante que eu não mencionei é o custo da universidade. A universidade não é pública, a universidade é paga e não é barato. Eu fiz uma economia e eu tô tendo que pagar a universidade do meu bolso. No entanto, se você tem um green card na mão, você pode financiar pelo governo americano a partir do momento que você obteve o seu green card. Então essa é a facilidade. Essa é uma grande vantagem para quem tem o green card antes de conseguir o acesso à universidade. Porém, como você falou, se você já tiver a universidade, facilita o green card. Exatamente. Tem um detalhe importante que é o custo do advogado, obviamente, que tem gente que não tem condição de arcar com o advogado, mas consegue um fiador, que é um detalhe diferente que eu não mencionei. Você pode, mesmo não sendo green card holder ou residente, você pode financiar a universidade se tiver um fiador americano, algo que eu não obtive, então eu pago do meu bolso. Mas grande parte dos meus colegas de sala são alunos internacionais, com visto de estudante apenas, e financiam a faculdade através de um fiador americano, ou conseguem um empréstimo no seu país de origem, pagam a universidade, e além de não ter o dinheiro para pagar o advogado, espera se formar e o empregador vai arcar com os custos do green card ou visto de trabalho. Eu estou tentando seguir o caminho oposto, mais ou menos o que você já conseguiu, então eu estou no processo do green card. Possivelmente a intenção é que eu termine meu curso com o green card na mão. Se não tiver com o green card na mão, vou estar com uma permissão de trabalho. Aquela permissão temporária de trabalho. Exato. Enquanto eu aguardo o desfecho do meu processo. Vamos lá. Diploma brasileiro, tradução do diploma pelo um dos dois sites que fazem a validação, o SCORE, NBDE parte 1, NBDE parte 2, TOEFL exame no mínimo da faculdade, faz a faculdade, depois a prova clínica e o green card. Perfeito. São 8 coisas que tem que fazer. Perfeito. E aí a sequência basicamente é essa que você falou, talvez o green card possa vir antes ou depois. Pode vir, dependendo da facilidade que a pessoa tem com o green card. Isso. Faz o green card primeiro, tem doutorado, tem isso, tem aquilo, coisas que facilitariam para conseguir o green card, de repente poderia ser interessante investir no green card primeiro, porque facilita a faculdade. Exato. Ou, não tem um currículo tão forte, como você vai fazer a faculdade, você vai criar o currículo para facilitar o green card. Isso. Então o bom é que um ajuda o outro depois, Exato. independente da sequência. Você me passou várias dicas do estudo do board, né? De como estudar o board. E a Cíntia me ajudou muito na parte das traduções e de cadastro no site da Associação Americana de Odontologia, e manda o não sei das quantas daqui pra lá, e Dentipin, tudo aquilo lá que você fez no começo, a Cíntia me ajudou. São várias fases e vários detalhes que tem que fazer isso antes de fazer aquilo, senão aqui não linka com aquilo lá, não é? Exato. Ou tem que fazer um aqui antes para depois fazer a tradução, senão você manda pra lá e não tem você cadastrado no outro site para receber o seu diploma, tem tudo isso.
não é? Isso. Lógico, não dá tempo de fazer no vídeo, mas o que pode ser interessante? Se você que tá aí assistindo esse vídeo, que tá interessado em fazer isso, tá interessado em saber como que é esse processo, passo a passo, como é que faz cada um dos passos, eu conversei com o Murilo, porque ele me ajudou muito nisso. E vou colocar um link aqui embaixo para você cadastrar o seu e-mail, e dependendo do número de gente interessada em fazer isso, a gente pode elaborar alguma coisa para ensinar e ajudar nesse passo a passo. Entenda, não tem milagre. Você que vai ter que fazer o processo, como eu tô fazendo. O Murilo tá super me ajudando, mas sou eu que vou ter que fazer a prova. Não tem como ele fazer a prova para mim. Então, o que vai fazer seria orientar os passos, né, Murilo? Dá para fazer uma coisa assim, né? Sim, dá pra gente fazer algo nesse sentido. É isso, gente. Gostou do vídeo? Dá aquele like. Tá curtindo o canal? Segue no canal. Marca o sino, lembra de marcar o sino. Se inscreve no nosso Instagram. Murilo Neves. Arroba Murilo Neves. Arroba Murilo Neves, exato. Se inscreve no meu Instagram. E se você quer que a gente monte esse processo para ajudar você a orientar e o que tem que fazer nos passos a passos, vai ter o link ali embaixo. Vai abrir uma página, você coloca o seu e-mail, dependendo do número de interessados, a gente entra em contato com você mais pra frente para bolar alguma coisa. Um forte abraço, bem-vindo ao canal e obrigado, Murilo, valeu por estar me ajudando principalmente e essa super generosidade sua de estar querendo ajudar e compartilhar com as outras pessoas querendo fazer isso. Obrigado você, Lucas, você de fato me ajudou bastante no final de semana por uma situação muito particular e a gente está muito feliz e graças a Deus a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência também. Um abraço, gente, e até mais!